nós estamos na paróquia da Catedral Ortodoxa Russa de São Nicolau, em São Paulo. Padre Constantino, pároco da igreja há 36 anos. Подобен всю отложивше, из глубины воззвать к Тебе, Господи. Господи, услыши нас. Господи, святитель Христова да будут уши Твои, не бежи нас, умоления моего. Господи, призывай, силой Божьей, он не разлышит святителя чудотворца, небеса. Слава глас Твой же! Слава Отцу и Сыну и Святому! Не собравшийся Господин человека Божия! Не собравшийся Господин человека Божия!
Com a graça de Deus, nós vamos fazer a entrevista com o Padre Constantino. É um homem que é um espelho para nós aqui no Brasil, pároco da catedral, qual esse documentário segue. Para a gente começar, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a história da catedral, particularidades, as coisas que o senhor já viveu ali como pároco. E desde já agradeço do senhor ter aceitado de gravar essa entrevista. Obrigado. Compartilhar a história da catedral sempre é uma alegria e um orgulho ao mesmo tempo.
A história da catedral ela se divide em várias etapas. Primeiro, a etapa quando ainda não havia o prédio como da igreja, mas a paróquia já existia. A paróquia foi fundada em 1926 pelos imigrantes, refugiados. Na verdade, eles não gostavam de se chamar imigrantes. Eles consideravam-se refugiados russos ortodoxos que vieram para o Brasil em 1922. Na sua maior parte, militares, famílias dos militares que haviam combatido durante a Revolução, a Guerra Civil que seguiu a Revolução de 1917. Em 1920 saíram da Rússia forçados, tentando salvar a própria vida. Ficaram um tempo na Turquia, na Península de Galípoli. De lá foram para a ilha da Sicília, se não me engano. Isso eu precisaria confirmar. E em 1922 vieram para o Brasil 2 navios, o Aquitânia e o Provence, que trouxeram uma grande quantidade desses refugiados. E eles, chegando a São Paulo, cada um procurava uma maneira de sobreviver, mas já de início eles precisavam de uma igreja. Existia a igreja da Anunciação, da igreja antioquina, ali na 25 né? de março. E os 2 arquimandritas que serviam lá haviam estudado na Rússia, ainda antes da Revolução 17, e falavam russo. Padre Isaías e Padre Elias, se eu não me engano, Elias. E eles acolheram a comunidade, acolheram esses refugiados. Logo em seguida veio o primeiro padre russo, Padre Miguel, que é Mikhail Klerovsky, que veio da Estônia. E eles alugaram um salão ali nas proximidades, na rua Itobi. Hoje parece que essa rua não existe mais, eu não achei ela em nenhum mapa. Eles alugaram um salão e tinham a sua paróquia ali, o seu ponto de encontro dominical e, enfim, para todas as festas. Mais tarde foi alugada uma casa na rua Epitácio Pessoa, na região da Praça da República, onde mais tarde foi construído o Hotel Hilton, olho desativado já. E nessa casa a paróquia existiu até 1938, foram mais de 10 anos. Foram vários os padres que passaram por ali, o Padre Miguel primeiro, depois o Padre Miqueias, o Padre Hilarion também. E em 1934, na verdade, 1935, janeiro de 35, chega ao Brasil o primeiro bispo da Igreja Ortodoxa Russa na diáspora, Dom Teodósio, designado pelo sínodo da igreja para ser o bispo das paróquias da América do Sul. Com exceção da Argentina naquele momento, onde se encontrava o padre Konstantin Izrastov, que já estava na Argentina desde o final do século XIX, e ele era o administrador das paróquias da Argentina. Dom Teodósio, antes de vir para o Brasil, foi bispo em Detroit, nos Estados Unidos. Foi também bispo auxiliar na Califórnia, mas isso no período entre 28, 29 e
36, 37. Chegando no Brasil, a primeira coisa que Dom Teodósio considerou necessária era a compra de um terreno para a construção da igreja. E conseguiram comprar o terreno onde a igreja existe hoje, na Liberdade. Claro que tudo mudou muito nesses quase 100 anos. A Rua Tamandaré, ela era uma rua de casarões do início do século XX, mas ainda no século XIX aquilo ali era uma plantação de café. Poxa. Era uma fazenda. O terreno não era dos mais apropriados por causa do declive, mas era o que podia ser comprado. É o terreno que... O Melhor preço. O melhor preço. O dinheiro que tinha... Os refugiados se esforçaram em juntar dinheiro. A comunidade sírio-libanesa ajudou bastante na época. E o padre Constantino da Argentina também juntou uma certa quantia de dinheiro lá. E, além da doação que ele fez com esse dinheiro, ele emprestou dinheiro para a paróquia. Poxa. Que foi mais tarde devolvido. Já começou a devolução para ele. Ele faleceu, daí quem recebeu o restante já foi o filho dele, Gabriel. Mas o mais interessante, quase um ato milagroso, é que a pedra fundamental da catedral foi lançada em 13 de novembro de 1938. Em 6 de agosto de 1939, 9 meses depois, acontecia a consagração e começavam seus ofícios. Poxa. Para aquela época, uma construção do porte que é a catedral, em 9 meses, foi um feito muito grande. Sim, é um milagre. Já existia na época a paróquia da Vila Alpina, Santíssima Trindade, que foi construída em 1930, pelo padre Constantino da Argentina. Ele conseguiu o terreno. Mas é preciso entender que, na época, Vila Alpina era algo quase inacessível para quem morava no centro da cidade. Não existia um transporte para lá, direto. As ruas não eram pavimentadas. As pessoas iam de trem até São Caetano. E de São Caetano iam por ruas sem asfalto a pé até a igreja. Poxa. Quando a catedral foi construída, ela se tornou o centro. Primeiro, porque o bispo morava ali. Segundo, que estava literalmente no centro da cidade, de fácil acesso. Todos os caminhos levavam ao centro da cidade. Então, as pessoas que moravam, por exemplo, em Carapicuíba, existia uma comunidade de imigrantes em Piedade Carapicuíba, também. de Piedade, alguma coisa, de Bragança Paulista. Era fácil. Pegava o seu trem, chegava ao seu centro e estavam ali. Eu não cheguei a presenciar isso, mas as pessoas mais velhas contam que nas grandes festas, principalmente na Páscoa, a quantidade de fiéis que vinham à catedral era tão grande que ficavam dentro da igreja, no pátio, na rua e na calçada do outro lado da Poxa rua. vida. Sendo que para a Páscoa a Prefeitura de São Paulo mudava o itinerário dos ônibus para poder deixar as pessoas mais seguras durante o ofício de Páscoa. As velas, as pessoas não podiam entrar na igreja para acender, elas passavam de uma para outra para pôr nos castiçais. Infelizmente hoje é um pouco diferente. Um pouquinho. Dom Teodósio viveu ali na catedral, embaixo, na residência que tem embaixo da igreja, e faleceu ali em 1967. Antes do falecimento dele, foi ordenado
consagrado o bispo Nicandro. Ele era um padre que veio da China, de Harbin. Tinha estudado no seminário lá. Foi um padre casado, mas ele veio para o Brasil sozinho. E foi consagrado como bispo auxiliar para o Dom Teodósio, mas com a sede no Rio de Janeiro. Mais tarde ele volta para São Paulo. Na época era Zenaide, então ainda. Era na Igreja de Santa Zenaide. Na Santa Zenaide. Sim. A Igreja de Santa Zenaide foi construída em 34. Pelo mesmo arquiteto que construiu a catedral, tanto que o estilo é muito semelhante. Com o falecimento de Dom Teodósio, tornou-se o bispo diocesano Dom Serafim. Ele veio dos Estados Unidos. Ele era bispo do Brasil e da Venezuela. Existia a diocese da Venezuela. Ele ficou alguns anos no Brasil e, em meados da década de 70, ele foi definitivamente já para a Venezuela. Ficando aqui o bispo Dom Nicandro, que muito jovem, com 60 e poucos anos, muito jovem, parece que eu sou jovem, com 60 e poucos anos, faleceu em 1987. Nós ficamos um tempo sem um bispo diocesano. Mais tarde veio o bispo João. Ele era já de muita idade, morava nos Estados Unidos. Foi padre casado, tinha família, mas a esposa faleceu. Ele foi sagrado bispo e mandado para a América do Sul. Mas ele não ficava direto. Ele morava nos Estados Unidos e veio algumas vezes, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Veio a falecer mais tarde, já em uma idade bem avançada. Depois de Dom João, nós tivemos aqui Dom Alexandre. Também foi padre casado, ficou sozinho. Do site, né? E foi o bispo que fez o site fatheralexander.org, que existe até hoje. Ele era uma pessoa extremamente culta, ele era engenheiro da NASA. Ele era nascido na Argentina. Na realidade, desculpa, ele nasceu na Rússia ainda, mas foi criado na Argentina. Ele veio criança para a América do Sul, depois da Segunda Guerra. Depois foi embora para os Estados Unidos, para o seminário. E já como bispo, ele vinha para o Brasil esporadicamente. Ficava ou na Argentina ou em São Paulo, mas sempre procurando manter o trabalho missionário dele. Ele tinha uma veia missionária fantástica. No primeiro encontro com a pessoa, muitas vezes, antes de saber mais até sobre a pessoa, ele vai dizer: olha, você vai me traduzir tal e tal texto para o português ou para o espanhol, enfim. E com isso ele conseguiu aumentar a biblioteca do site muito. Infelizmente faleceu bastante cedo. Nós ficamos novamente ligados diretamente ao sínodo. Nesse meio tempo acontece a união de parte da ROCOR com o Patriarcado de Moscou, mas nesse momento nós já tínhamos como bispo diocesano Dom Agafangel. Ele havia sido designado pelo sínodo antes dessa união como bispo da América do Sul. E como ele nos deu suporte, se mantendo firme, nós não nos unimos ao patriarcado, continuamos com uma igreja ortodoxa russa na diáspora, sobre o mofório de Dom Agafangel. Dom Agafangel, junto com bispos da igreja
ortodoxa grega veteroclendarista do metropolita Ciprianos. Na época ainda não havia a união com a outra metade dos gregos. Fizeram a ordenação de novos bispos para Rocor. E em 2009, por ocasião da festa de 70 anos da catedral, Dom Agafânio esteve no Brasil. E também veio Dom Ambrósio, da Grécia, e Dom Sofrone, um bispo da Igreja Russa. Sim. E nessa ocasião, o padre Jorge Petrenko, na época, que havia ficado viúvo, foi tonsurado monge e sagrado bispo para a América do Sul. E desde 2009, então, Dom Gregório é o bispo diocesano Agora da América do arcebispo. Sul. Agora, a partir desse ano, a partir de agora de agosto, Sim. ele foi elevado ao título de arcebispo, depois de 52 anos de sacerdócio, que é mais do que merecido. Muito bem, Pátrica. E assim, comparando a igreja que o senhor encontrou lá atrás, espiritualidade do povo, a situação da comunidade, eu digo a comunidade fora da igreja, né? Do entorno da catedral e tal, com a situação que vivemos hoje, com o que encontra com os paroquianos hoje. Qual o espelho que o senhor vê disso aí? Porque antes até tinha bastante imigrante, né? É uma realidade totalmente diferente. Aquilo que nós tínhamos há 40 anos atrás, praticamente, e aquilo que temos hoje, às vezes dá a impressão que são dois mundos diferentes. Naquela época, a maioria dos paroquianos eram ou imigrantes, ou no máximo filhos de imigrantes, tanto daqueles que vieram na primeira leva, tanto daqueles que vieram depois da Segunda Guerra, já no final da década de 40, e pouquíssimos não russos, vamos por assim. Um dos primeiros que começou a frequentar, ele ainda frequentava na Vila Alpina, mas passou para Tamandaré, foi o finado Nicolau, Sim. o Abel. O Abel. Eu que batizei ele. Poxa vida. Ele tinha 30 e... Ela era da minha idade. Eu acho que quando eu batizei ele tinha 30 anos. No início era muito difícil até pensar em fazer alguma coisa em português. Havia uma certa relutância por parte dos paroquianos mais velhos em ter os ofícios em português, o que é compreensível. Para muitos, a igreja era a única ligação com a sua pátria, família deixada em algum lugar no caminho, cultura, língua. Então, era difícil. Realmente, para eles era muito difícil. Mas aos poucos foram entendendo e nós aos poucos fomos introduzindo alguma coisa do português. Fazíamos só a última liturgia do mês em português, as outras praticamente não se usava. Mas o número de fiéis hoje que não falam o russo é maior. Sim. Ou são descendentes dos imigrantes que não aprenderam o idioma, ou jovens, não tão jovens, que vieram à catedral à procura da ortodoxia. Os caminhos mais
diversos. Ou vieram por causa de um cônjuge que pertencia à comunidade. Então, um brasileiro casou com uma brasileira casou com um brasileiro, com um russo, e vieram à catedral. Ou descobriram a ortodoxia pela internet, lendo. Agora, o mais interessante é que tem alguns jovens, crianças, um deles é quase uma criança, tem 20 anos. Ele chegou à ortodoxia através de Dostoiévski. Ele leu a obra completa de Dostoiévski, se apaixonou pela obra, e ele veio para a catedral à procura da ortodoxia graças a Dostoiévski. Interessante. São dois, na realidade, que tiveram esse caminho. Nós temos alguns sérvios na comunidade, alguns romenos. Tinha uma polonesa que foi católica até quase o fim da vida. O marido dela era sérbio, ortodoxo. Os filhos ortodoxos. A filha casou com um russo, era católica, mas se tornou ortodoxa. E ela sempre relutou. Poloneses são muito fiéis ao catolicismo. Mas, finalmente, a dona Gabriela aceitou a ideia e ela foi recebida na igreja ortodoxa, frequentava, ela morava na casa de repouso da comunidade, mas ela vinha à missa, à liturgia, ela gostava, vinha com uma amiga sérbia dela, e então, de todas as nacionalidades. Uma das coisas que eu vejo também, né, lá na paróquia, geralmente o pessoal parece assim também, pela filosofia ou alguma literatura clássica, e a diferença que eu vejo, que como eu já passei por colônia também, né, é um pouco diferente a fé do convertido para quem nasce num berço. Sim, né? Com certeza. O que eu vejo é uma dedicação tremenda dos convertidos, eu digo por mim, né? Porque eu também sou convertido. Então, a gente quer ao máximo divulgar a fé, né? A gente quer levar Cristo para todo mundo e às vezes você vê que é um choque, às vezes, para quem já nasceu ortodoxo, né? No berço. Sim, o pessoal vê e fala, nossa, mas tu parece como fala, os cachorrinhos que comem as migalhas até o sim. Mas a gente não é cachorro, a gente quer ser lobo, a gente quer ser leão, né? Para ir para cima. Com né? certeza. Claro que isso é muito triste até de se dizer e nós muitas vezes idealizamos as coisas. Bom, você me conhece. Eu sou russo. Sim. Eu nasci no Brasil, mas para mim a pátria é a Rússia, mas não a Rússia atual. É algo que muito efêmero no sentido material, é algo num outro nível. E involuntariamente, em alguns momentos nós idealizamos as pessoas. E pensamos, bom, se na década de 20 as pessoas saíram da Rússia, fugindo do comunismo, procurando uma vida onde pudessem estar em paz e em liberdade, então eles trouxeram a ortodoxia com eles. Muitos, sim. Mas não todos. E não trouxeram porque eles não tinham. Sim. Porque mesmo vivendo na Rússia, eles viviam como todos. Sim. E com isso, infelizmente, o que aconteceu é que gerações
seguintes não receberam um conhecimento, um amor pela ortodoxia, pela história, pela cultura, porque os pais não tinham o que dar. Eles não tinham o que passar. Eles eram... Sim, falavam russo, iam à igreja na Páscoa e pronto. Sim. E... Às vezes eu me pego que... Mas por que fulano ou fulana... Ou por que aconteceu que na época chegaram, sei, 2.000 pessoas? Sim. Eles se procuraram. Cadê os filhos, netos, bisnetos? Mas é que não são todos que puderam passar por falta de material. E é uma dificuldade que a gente encontra ainda na ortodoxia no Brasil, né? E vivendo na diáspora, as dificuldades eram muito grandes. Outras comunidades, vamos pegar uma comunidade como a comunidade japonesa. Sim, os imigrantes vinham para o Brasil, tinham dificuldades, sim, mas eles tinham o Japão como que um guarda-costas. Sim. Italianos, alemães. Os russos não. O país deles, durante décadas, deixou de existir. Aquilo que era a pátria deles se tornou algo não só estranho, mas como uma palavra não amigável, animoso, Sim. Era uma coisa que não se teria um contato com ninguém lá, não tinha, nem família, não teriam nenhum apoio, e estando num país estranho, onde eles chegaram literalmente, isso não é uma figura de linguagem, é uma verdade, uma mão na frente e outra atrás. Sim. Eles precisavam começar uma nova vida. Em todos os sentidos. Vieram os filhos, dar uma educação, dar um teto. E começaram a se ver obrigados a priorizar certas coisas. Fizeram a escolha certa, a escolha errada, isso Deus vai julgar, não somos nós. Sim. Mas pelo menos eles conseguiram, novamente não tirando o mérito desses refugiados, desses imigrantes, eles construíram várias igrejas em São Paulo. São 6 templos construídos, dos quais 3, ainda com a graça de Deus, continuam com os ofícios regulares. E deixaram uma marca. E muitos desses novos que vêm hoje para a igreja, que não têm ascendência ortodoxa, não falando russo, mas ortodoxa, não são gregos, não são russos, não são sérbios, não são búlgaros, eles vêm para a igreja, abraçam a ortodoxia e, junto com a ortodoxia, muitos deles, eu diria quase todos, os que passam pelas minhas mãos, Sim. eles abraçam também a nossa história. Sim, a cultura e tudo. Cultura, a história, a arte. Então, isso é gratificante. Isso é gratificante. Uma das coisas que eu vejo que a ortodoxia no Brasil, além de trazer a fé verdadeira, Batsca, ela traz toda essa bagagem, né? Sim. Faz parte. Não tem como separar a ortodoxia da cultura de um local, porque até tem a influência dentro da liturgia, nós sabemos. Sim. E como no Brasil a gente, em geral, o brasileiro, é um pouco carente da sua própria história, por questões até na escola, né, no ensino básico, não é passada. Então, quando encontra algo que viveu, né, um povo viveu, ele adota. Com certeza. Né? Nós nunca
fala de guerra, o Brasil não tem história de guerra, necessidades e tal. O Brasil foi sempre abençoado disso. Então, mas quando a gente encontra exemplos históricos de heroísmo e tal, acaba adotando. Sim. Né? Acaba adotando. E é muito triste para mim, às vezes, ouvir de brasileiros. Mas isso acontece também em outros países, eu já vi isso. Ah, mas é uma igreja. Tem uma expressão certa para isso que eu não. É uma igreja nacional. Ah, é uma igreja russa. De etnia. Étnica. Não é étnica. étnica. Não é. Nós não temos isso. Todos são muito bem-vindos. Eu sou suspeito de falar. Não é algo de etnia, de maneira alguma. É a ortodoxia. Vamos pegar o Romano. Sim. Gustavo Yonemura Ramírez. Filho de japonês. Praticamente a mãe dele nasceu no Brasil, mas japonesa. E argentino. Mas ele abraçou a ortodoxia com tudo. Não só, no caso, ele começou com a nossa igreja, com a igreja russa, sim. Então ele abraçou a cultura russa. Mas ele abraçou a cultura grega. Ele conhece as outras culturas ortodoxas. E ele ama a ortodoxia com tudo que tem dentro. E o Roma é impressionante mesmo. O conhecimento que ele tem. O conhecimento que ele tem é para passar, nós padres passarmos vergonha. Sim, esse é fato. Até, como o senhor citou, né, que a ortodoxia ela não tem uma etnia. Você vê o Dom Máximo, quando vai lá para a África. Não, mas, é um negócio. Parece que ele abre um armário e entra num filme. Sim, mas o Dom Máximo, eu imagino que não precisa nem ir para a África. Basta pegar a própria pessoa dele. Sim. Que é uma mistura de escocês com espanhol e italiano. Nascido nos Estados Unidos, que estudou em Jordanville, mora na Guatemala e visita a África. E veio para o Brasil. E agora tem a comunidade dele no Brasil. Isso é ortodoxia. Isso é ortodoxia. E o que é bonito, né? Porque nos vídeos que tem do Dom Máximo, que o pessoal fez no documentário, o pessoal lá tocando música típica e tudo. E eu lembro que na primeira visita do Dom Máximo lá na África, ele comentou que não tinha Coca-Cola, tinha nada. Na segunda visita, tem uma foto que o pessoal do seminário tirou. Tinha uma senhora com uma bacia na cabeça, na beira da estrada, esperando ele, com uma garrafa de Coca-Cola equilibrando na cabeça. Exatamente. Né? Um carinho. Imagina o que aquele povo fez para buscar uma Coca-Cola. É isso, Batuca. Queria agradecer o senhor de ter dedicado esses minutos para nós. Prazer. Eu acho que você sabe muito bem que eu gosto de falar. Sim. Obrigado, Batuca, de ter você. dedicado esse tempinho aí. Obrigado. Obrigado.
do nosso reverendo arcebispo Gregório, pelo venerável presbitério, diaconato em Cristo e por todo o clero, oremos ao Senhor. A nação russa e seu povo ortodoxo, tanto na terra natal como na diáspora, por esse país, pelos fiéis que lhe habitam, por todos os países cristãos e pela sua salvação, oremos ao Senhor. Que ele liberte o seu povo dos amargos tormentos das autoridades índias e firme-nos na união do Espírito, amor fraterno e devoção, oremos ao Senhor. Esta cidade, por todas as cidades e países, e pelos fiéis que neles habitam, oremos ao Senhor. Pela salubridade do ar, pela abundância dos frutos da terra e por tempos pacíficos, oremos ao Senhor. Pelos navegantes, viajantes, enfermos, sofredores, prisioneiros e pela sua salvação, oremos ao Senhor. Para que estejamos livres de toda aflição e necessidade, oremos ao Senhor. Protege-nos, salva-nos, tem misericórdia de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Comemorando a nossa Santíssima, Puríssima, Bem-aventurada e gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. E a ti pertence toda a glória, honra e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Yeah.
Maria, sobre nós, o povo da misericórdia, pelas horas e pelos príncipes passionários, glória sempre comigo, dos santos piedosos passionários, São Martin, Nicolau, Serena, Martin, Sandra, Príncipe Martin, Vicente. Избавитель, благословящий, хранитель спасительный, все верующие, славную память Твою, Христа, мне предложение, и спасатель, милость. Радуйся, священничную, Троицы, чистое века, обиталище, столбе, церковный верных утверждения, убеждаем помощь святого ярость, яки, Богу приятных Твоих милостей, молитву, разоряя опасен же сответим, будь всегда святись Николае, престанешь тихое, мне притекающее, требование жития, поддержи, спасаются, и ставлю душа наша на Тебе милость. И пускай противная посвяти, яко Ты все благословляешь, это ты Бог наш благословляй, чтобы держали Ты и что Ты будем поляшем, моему подни, и слов, и возлюбки Porque tu tens ferido a todos que me perseguem sem causa, quebraste os dentes aos pecadores, o Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu dormi, estive sepultado no sono e levantei, porque o Senhor me amparou. Senhor, não me repreende por teu furor,
eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor a quem não pertencem as ovelhas, vendo ouvir o lobo, deixa as ovelhas que fogem, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e a
Молимся о Богохранимом и страждущей стране нашей российских православных людях и я, вот еще сарацины суших, о спасении их, и еже покорите покноцы сухого парадайсу постата. Еще молимся, еже даровать стране нашей России си добрые правоверные власти, воскресите святую православную Русь и восставите самодержавный православный царей. Estejamos atentos. Во время оно, ста Иисус нам есть равный, и народ ученик Его, и множество много людей, все люди Иерусалима, и по моря Тримска Сидонска, еже придоша послушать Его, и исцелитесь от них дух своих, и страждущий от них, и чистых, и исцеляхуся, и без народа скажи прикасаться Ему, яку силу Него, исходящие, и селящихся, и Твой Господь очи свои на ученики своя глаголащи, блажени нищим духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженявшуши ныне, яко насититеся, блажени плашущие ныне, яко возбеетеся, блажени будете, егда возненавидят вас человецы, егда расслушаты, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, всему сна ваша Бога на небесе. Так и летеку, Jesus parou num lugar plano onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão de povo, de toda a Judeia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, e tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que curava a todos. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e exultai, porque este é grande o vosso galardão no céu.
Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Григория, архиепископа Павского и Южноамериканского, отпомяни Господь Бог под царством Своим, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Православный Иисус Небесный, Первосвященника и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Архангела, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского, первоиерарха Русской Зарубежной Церкви и весь Священный Архиерейский собор, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные и весь священский диаконский монашеский чин, да поменит Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Разрешение страны нашей российские православные люди, во Отечестве расстоянии сущих, страну Россию, вере в благочестие живущих дней, да поменяет Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков. Надежде, воскресенье, упование, жизни вечная, создателей, строителей, благотворителей, Высокопреосвященнейшего архиепископа Феодосия, архиепископа Серафима, епископа Николая, епископа Александра, и всех служивших во святом храме всем, да умножит и упокоит Господь во царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков. Всем понимых и страждущих за святую веру православную, создателей, благоукрасителей, жертвователей, поющих и прихожих святого храма сего, и вас, все православные христиане, всегда ныне и присно, и во веки веков. Para que sejam preservados esse tempo, esta cidade, todas as cidades e países e pelos fiéis que neles habitam, da fome, destruição, terremotos, incêndios ou inundações, dos ataques dos inimigos e das guerras, e que nosso amado e benevolente Deus afaste Посвящение вечного, так и помилуй нас, умом, словом, делом и тьме сущим, избави нас гнева Божия и вечной оказии, якода Твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатью, Христос Бог, ясно окружит их всем, избавит наши постояние, сподоби же славу со всеми святыми, во веки веков. Премудро, Пресвятая Богородице, спаси нас.
Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресудиву Марию, со всеми святыми, помянувшим сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Молимся, Царь мира и спас душ наших, славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу и по веки веков. Онме, премудро сонме, прокиметрачи твердей, честна пред Господом смерть преподобник Его. Господи, смерть преподобник Его. Что воздам, Господи, верным всем, я же воздадем им. Честно пред Господи, смерть преподобник Его. Честна пред Господом смерть Преподобник Его. Господу помолимся. Господи, помилуй. Santo Deus nosso, inocentes repousos, e eterna pela glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святе Его, хвалите Его во вержении силы Его. Я тебе очень никоим молитву о нас. Исти православных вернее, владеешь сарацины суши, у стране сей, верную живущих в ней, и у всякой христианской стране многое лето. Святой имя Его, и милость Его роды родов